Todos. Boa tarde a todos. Estamos, então, iniciando o último evento desse semestre. Queria agradecer a Karine Abreu por ter aceito o nosso convite. É uma honra, um prazer enorme tê-la aqui conosco, nossa ex-aluna, que retorna à sua casa. Muito obrigada, Karine. Agradecer a todos que estão aqui presentes, né? A gente está com uma sala cheia, 2 salas já praticamente cheias aqui do Zoom, então é muito bom ver o interesse. Eu sei que é uma especialidade nova, a perícia, então acho que vocês vão ter muito aprendizado nesse finalzinho de tarde. E, Isabela, obrigada por tudo mais uma vez, pela parceria de sempre. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora à Karine, Posso que falar vai... tudo? Pode, fica à vontade. Queria também reiterar o que a Fabrícia falou, agradecer a todos e dizer que estamos novamente fazendo história, porque quem está nessa profissão há 15, 20 anos, como Fabrícia e eu, e quem mais estiver aqui, sabe o quanto essa profissão lutou para ser reconhecida em relação aos procedimentos relacionados com perícia, né? E a Karine chegou na profissão num outro momento, né? Muita coisa tinha acontecido. Ela sabe disso. Ela está pegando assim a rebarba, né, Karine? Tentando entender a história, porque essa tem uma história realmente dentro da profissão, uma história dentro do conselho, dentro da sociedade brasileira em relação ao reconhecimento do fonoaudiólogo como um perito. Nós todos somos peritos por natureza. Todos os profissionais são peritos, mas né, são peritos em fonoaudiologia. Mas é claro que para desempenhar a função de perito é preciso muito mais, uma caminhada gigantesca, abrangente, diferente da que nós temos na nossa universidade. E a Karine, quero destacar que a Karine tem 1 ano de formada e já tem uma bagagem gigante, porque ela focou nisso e foi em frente. E ela está trazendo aqui um assunto dentro da perícia que talvez não seja absolutamente novo, mas ela está dando visibilidade a uma coisa tão fonoaudiológica, vai chamar nossa atenção, que assim, que é de um orgulho imenso mesmo da gente, né? Eu e Fabrício, a gente tem que babar mesmo. Porque é incrível mesmo a sua trajetória astronômica, né? E vai continuar subindo, né? E a gente está muito agradecido por você. Eu espero. Né? E eu acho que os alunos e pessoas fonoaudiólogos que estão aqui também vão gostar muito e vão se sentir representados por você e sobre um tema que é nosso, muito nosso, né? É Com isso? certeza. Totalmente nosso. A gente tem que abraçar e tem que agarrar e tem que criar propriedade, porque é pra gente, é nosso, tá aí, a gente só tem que agarrar. Apropriar, né? Se apropriar. Apropriar, exatamente. Entender o nosso papel dentro desse processo todo. Acho que é o mais importante. Bom, quero agradecer a vocês, duas, né, que são família, nós somos famílias. A fonoaudiologia, a UVA é família. E quando a gente sai, isso fica mais claro, né? Que a gente sente falta, assim, de um jeito tão carinhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Falar em casa é sempre mais difícil, por incrível que pareça. Mas eu sou muito grata a vocês por tudo. E se não fosse a fonoaudiologia UVA, talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Eu tive a oportunidade de entrar em outras universidades, eu escolhi a Veiga. A Veiga foi escolha por essa família, por tudo que vocês sabem da minha história que a Veiga fez por mim ao longo do processo. Bom, todo mundo que está aqui assistindo, sejam muito bem-vindos. Alguns nomes eu conheço, não conhece, Fabrícia, que é a minha galera lá do Instagram, que está aqui me assistindo. Tem o pessoal que me acompanha sempre, que está sempre nas coisas que eu faço. Então, sejam muito bem-vindos. A quem não me conhece, eu sou Karine Abreu, eu sou fonoaudióloga formada pela Veiga há 1 ano, fez exatamente 1 ano, a semana do fonoaudiólogo, e hoje eu trabalho com clínica e com perícia. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Deixa eu compartilhar minha tela. Só
Vocês disseram que estava embaçado. Eu não sei o que tá. Para mim tá normal. Vocês vão me falando aí, vão me dando feedback. Pessoal, para quem não me conhece, sabe que as minhas palestras, as minhas lives não são como vocês estão acostumados, certinho, arrumadinha. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer piada, porque senão não sou eu. Então, não se assustem, tá? Que vocês não vão encontrar alguém tão classudo quanto a Fabrícia, né? Que é cheia de classe. Então, já se preparem. Vamos lá, gente. Bom, como eu já disse, meu nome é Karine Abreu. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo para vocês. Eu me formei no ano passado pela Veiga. Hoje eu faço duas pós-graduação em voz. Eu sou perita judicial por Porto Alegre, então eu já sou cadastrada no tribunal de lá. E perita judicial particular no Rio de Janeiro. Já dando uma informação para vocês, no Rio de Janeiro a gente só pode ser perita judicial depois de 2 anos de formado. Só no Rio de Janeiro. Nos outros estados não funciona desse jeito. E eu faço perícias principalmente em conteúdos de áudio, vídeo e que envolvam discurso, linguagem, voz e face. Tá? Eu sou analista comportamental e de credibilidade de discurso pelo CUI-Lab, me formei por essa instituição que eu já vou falar para vocês. Eu sou também monitora do curso de análise de comportamento não verbal e análise de credibilidade também pelo CUI-Lab. Eu sou habilitada em FACS, que é uma codificação para a taxonomia da face. É muito utilizado nas investigações internacionais, então a FBI utiliza muito, e também é utilizado em outras áreas, em outras ciências, como animações e no cinema em geral. Também já vou falar isso mais para frente para vocês. Eu também sou habilitada em verificação de procedimento qualitativo de condução de depoimento em entrevista. O que isso quer dizer? A gente vê se aquela entrevista foi feita de maneira correta para saber se esse depoimento vale ou não vale. Às vezes a pessoa está falando a verdade, deu um depoimento sincero, mas a entrevista foi conduzida de maneira errada. Então, isso a gente também faz. E, por último, mas não menos importante, eu sou membro do projeto Áquila, através da Universidade Veiga de Almeida, que foi o meu primeiro contato prático com a perícia, onde lá a gente faz o protocolo de identificação de vozes para ajudar a polícia a identificar os sequestradores com mais facilidade. Então, a fonoaudiologia está aí também ativa na segurança pública. Exemplo disso, Mônica Zariti. Exemplo disso, Maria do Carmo Garglione. Então, fonoaudiologia em auxílio da segurança pública. Essa foto aqui, com essa carinha fingindo que é espontânea, mas não é, foi o meu primeiro laudo pericial assinado presencialmente. Então, essa foto é muito importante. Eu tinha acabado de sair da faculdade, não fazia ideia de quem eu era dentro da fonoaudiologia, mas esse foi o meu primeiro laudo pericial assinado, através da Tecnoperícias, que é a empresa que eu atuo em Porto Alegre. E aí eu sempre recebo essa pergunta, Karine, por que Porto Alegre? Karine, só um minutinho. Faz o seguinte, é porque tá realmente bem embaçado aqui pra gente os slides. De repente, se você fechar... Acho que sim, podemos tentar fechar o chat, não sei, porque o teu chat fica aparecendo pra gente aqui também. Tá. Pode ser. Tá, peraí. Não sei se isso faz diferença. Deixa eu ver se pode ser a configuração aqui. Eu te aviso do chat, se alguém fizer alguma pergunta, eu te aviso. Tá, vê se melhorou. Para mim melhorou. Para vocês, como é que dá aí o feedback, como é que tá? Deixa o pessoal o Zoom tem dessas coisas, né? Às vezes um check que a gente coloca em algum lugar. Melhorou muito, estão respondendo, Karine. Então, é melhor você deixar o teu chat fechado e eu vou... Beleza. Eu vou te orientando quando se surgir alguma pergunta, eu te interrompo, tá bom? Beleza. Então, bom, esse aqui é o meu currículo, né? Vocês não viram, mas está aí. Para quem quiser ver, a foto que eu estava falando é essa aí. Então, vamos lá. Vou começar falando pela novidade aí que foi lançada no Congresso, né? Que é a nova resolução da especialidade finalmente reconheceram perícia fonoaudiológica como especialidade. Apesar de que isso muda pouco na nossa atuação prática, mas muda muito no reconhecimento da profissão. Então, como nós nos vemos no mercado e como o mercado vê a gente, né? Então, muda muito. O que essa resolução disse para os fonoaudiólogos que atuam em forense?
né? Que, bom, agora você tem uma titulação para aquilo que você faz. Eu, que sou seu conselho, te reconheço como especialista nessa área. E que tem a resolução na íntegra na internet, gente, é muito fácil de achar, quem ainda não teve oportunidade de ver. Veja, mas já adiantando para vocês, tudo que o fonoaudiólogo pode fazer como fonoaudiólogo, ele pode fazer como perito. Basicamente, é isso que a resolução diz. Então, motricidade orofacial, audiologia, linguagem, voz, sei lá, pensa em todas, educacional, todas as especialidades, as atuações fonoaudiológicas que são reconhecidas pelo Conselho, também são reconhecidas para a atividade da perícia fonoaudiológica. Uma pergunta que eu recebo muito, por que perícia fonoaudiológica e não fonoaudiologia forense? Não sei dizer. Não sei responder essa pergunta. Talvez valha a gente fazer lá no site da sociedade. Bom, mas essa é muito nova, de agora, 22 de outubro. E, inclusive, vou contar uma coisa para vocês. Eu acabei, essa semana, de utilizar essa resolução para responder uma resposta a um laudo meu. O que isso significa? Toda vez que a gente joga um laudo no processo, a parte contrária, ou a parte que não foi favorecida pelo laudo, tem direito de responder. Então, ela vai usar qualquer e todo argumento para desqualificar ou o laudo ou o perito. Por isso é muito importante que a gente tenha muito domínio daquilo que a gente está falando. Se chegou uma solicitação de perícia que você não domina, não aceita. Por mais que seja R$1 milhão, não aceita. Porque quando vem a resposta do advogado da parte não favorecida ou da parte contrária do processo, ele vai achar os teus furos. Ele vai achar a tua insegurança dentro do laudo, que a gente deixa, né? Tanto na nossa escrita quanto na nossa técnica. E aí eu usei a resolução para responder isso, né? O advogado da parte que me contratou tem lá o direito de resposta e usou a resolução do dia 22 de outubro para dizer, não, olha, a fonoaudióloga Karine tem competência para falar sobre movimentação da face, porque olha aqui a resolução que diz que ela pode fazer. Então, a resolução já utilizei e, olha, está aprovada. Bom, para a gente relembrar, a fonoaudiologia como ciência forense é aquilo que vai compreender a comunicação humana e utilizar a favor da justiça. Então, nada mais do que aquilo que a gente é como fonoaudiólogo, ajudando a justiça a entender o que ela não consegue entender. Qual é a função da perícia num processo? O juiz, ele mal sabe direito. Se tem alguém aqui de advogado, não fica chateado comigo. Mas o juiz mal entende do direito, tá? Ele precisa se cercar de profissionais que saibam o que ele não sabe. Então, por exemplo, se uma casa está caindo e a pessoa que comprou a casa está processando a construtora, o juiz sabe se a casa está caindo por culpa do morador ou por culpa da construtora? Não sabe. Ele vai precisar contratar um engenheiro, um arquiteto ou alguém que entenda daquele ambiente para dizer para ele de quem é a culpa, né, por estar caindo aquela casa. A mesma coisa quando o camarada fala assim, olha, eu liguei para a Oi, mas eu não cancelei o meu plano. Ou então, eu pedi para cancelar e a Oi não cancelou. Ou a Vivo, enfim, não cancelou o meu plano. Olha, essa voz não é minha. Quem é que o juiz vai chamar? O fonoaudiólogo vai falar, olha, eu não sei se essa voz é sua não, para mim parece. Então, vamos chamar o fonoaudiólogo que entende de fonética, que entende de acústica, que entende de características vocais, para dizer se essa voz pode ou não ser do seu João que está processando a telefonia. Então, o juiz precisa dessa ajuda. A justiça não é capaz de fazer isso sozinha. Então, contrata o profissional expert para poder fazer essa análise. E aí a gente diminui muito as chances de erro na justiça. Eu trabalhei num caso recentemente e eu não posso contar os nomes, mas eu posso contar o caso, tá? A minha chefe me liberou de um depoimento, uma entrevista que foi feita com uma criança de 6 anos, há 7 anos atrás, e que hoje... Karine, me dá só mais um minuto. Tá.
Pessoal, tem gente com o microfone ligado e está fazendo muito ruído. Eu pediria que todos desligassem os microfones, por favor, para que a gente escute a Karine de forma mais clara. Obrigada. Pode, Karine. O caso, voltando, eu trabalhei num caso onde foi feita uma entrevista com uma criança que a mãe denunciou o pai de estupro de vulnerável. Como a gente sabe, é muito difícil se colher provas práticas de estupro de criança, né? Principalmente quando não tem o ato, quando não tem o ato sexual. Então, não tinha provas concretas, provas práticas, né, físicas do ato, e a única prova que tinha era o depoimento da criança, que foi coletado de maneira muito errada, tá? E sem presença de psicólogo, em ambiente não propício, por pessoa não propícia. Então, esse depoimento foi feito de maneira extremamente errada. E, na época, não foi chamado um perito para dizer se aquele depoimento valia ou não. O tribunal aceitou e ficou tudo certo. Hoje, na Tecnoperícia, a gente tem uma parceira que é o Projeto Inocência, que faz revisão de processos que contêm erros, seja por não ter pedido perícia, seja por um erro em qualquer parte do processo em geral, são processos criminais. E aí, na revisão do processo, viram que não teve perícia no processo, em momento nenhum. E aí solicitaram um monte de perícias, inclusive a perícia fonoaudiológica, para saber se essa criança tinha condições de prestar aquele depoimento naquele momento. Karine, o que a fonoaudiologia tem a ver com isso? A gente sabe ou não sabe, estuda no estudo da linguagem infantil. Eu não estou falando de psicológica, tá? Linguagem psicológica. Estou falando de linguagem mesmo, como a gente vê na faculdade. A gente estuda no estudo da face o tempo todo. Então, a gente vai usar os nossos conhecimentos lá das aulas da Fabrícia, lá das aulas da Clara, para quem conheceu a Clara, a favor da justiça. Então, se essa criança estava num ambiente lúdico, a gente sabe ou não sabe como é que prepara um ambiente lúdico? A gente sabe, né? Até porque no consultório é o que a gente faz, que a gente precisa ter para poder atender uma criança. A gente sabe ou não sabe deixar a criança brincar espontaneamente para que a gente possa coletar o comportamento dela, para que a gente possa perceber como ela se comporta com o brinquedo, como ela faz o lúdico ou não. Em momento nenhum eu estou analisando o psicológico dessa criança. Junto comigo tem análise do psicólogo, tá? Então eu faço a minha parte, eu digo para ele se o ambiente estava pronto, eu digo para ele que expressões essa criança estava fazendo, e ele vai fazer toda a análise dele lá do psicológico, do lúdico, essas coisas que o psicólogo faz muito bem. E juntos nós conseguimos dizer que esse depoimento não foi feito de maneira certa. Essa entrevista com essa criança não tem condições de ser aceita na justiça, que precisa de um novo depoimento, feito da maneira certa. Então, é assim que a gente ajuda a justiça de diversas maneiras. Karine, uma pergunta. Claro. Já temos perguntas. Pode fazendo. Vão surgir várias. Caso você olhou uma filmagem da criança ou só pela voz? Foi só uma gravação? Como é que foi aqui a Juliana? O depoimento gravado. Hoje com filmagem, para você ver as expressões, tá? Isso. Hoje, quase todos os depoimentos, principalmente criminais, são gravados, tá? Então, a maioria. Quando não é pelo próprio tribunal e fica disponível em processos eletrônicos, é feito pelas partes. Então, elas solicitam ao juiz que grave, justamente para depois, se tiver alguma divergência, falar, olha aqui o que você disse. Então, nesse caso, foi um depoimento gravado. E se eu não me engano, o Lucas está aí. Lucas, se você... Escreve aí se eu estou errada. Crianças são sempre gravadas. Tá? Principalmente quando está envolvido o caso de estupro, tá? Violência no geral, mas principalmente estupro. Então, são sempre gravadas. Então, essas gravações que vêm pra gente. Para mim, eu principalmente analiso filmagens. Quando precisa analisar a voz, eu tiro da própria gravação, tá? Acho que eu respondi.
Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje, como a gente vai falar de microexpressão, não tem como eu falar para vocês de expressão facial sem falar da comunicação não verbal, tá? Porque a expressão facial, ela faz parte de um conjunto da comunicação não verbal. Fabrícia, me responde você, a gente estuda ou não estuda comunicação não verbal o tempo todo na graduação de fonoaudiologia? Tempo inteiro, sem dúvida. O tempo inteiro. Acho que, se não é em todas, se tem uma disciplina que não fala disso, acho que é só audiologia. Mentira, tô só implicando. Até audiologia, né? Porque você Até audiologia. tem que olhar se o paciente não está olhando, quem aperta o botão, não está prestando atenção. Então, até na audiologia você tem que... Até na audiologia. Eu implico audiologia, gente, mas olha, é só por implicância mesmo. Mas então, aqui eu trouxe alguns pontos. Gente, muitas dessas imagens, se não todas, eu retirei de parceria com o CluiLab, tá? Então, esse material foi cedido gentilmente pelo meu parceiro Davi Leucas, que é o responsável pelo CluiLab, que é uma empresa de cursos e formação em comunicação, em comportamento não verbal e análise de credibilidade. Tá? Então, aqui a gente está falando de expressão facial, sim, mas estamos falando de postura, de gestos, de vestuário, de toque, sinais vocais, distância interpessoal. Então, como que você se coloca à frente daquela pessoa que você está falando? Você vai ficar mais retraído? Você está mais à vontade? Então, quais são as palavras que você está... Como você está organizando o seu pensamento? Então, tudo isso está envolvido na comunicação não verbal. E isso, gente, é nada mais do que a interação com a emoção. O que é a expressão facial tem a ver com a emoção? A expressão facial nada mais é uma resposta a uma emoção que foi processada pelo seu sistema nervoso. E a emoção é uma resposta a um estímulo que foi causado no seu cognitivo. Então, pensa que você ganhou um presente que você não gostou. Você vai desenvolver uma emoção, você vai ter uma resposta a esse presente, que é uma emoção negativa. Uma surpresa e uma tristeza, uma surpresa e uma raiva. Poxa, aquela minha tia que só me dá meia todo Natal. Aquele amigo oculto que eu gasto R$100, a pessoa gasta 10 e a gente fica triste. Então, tudo gera uma emoção que vai gerar uma resposta automática. Nem sempre essa resposta é percebida por nós. Às vezes a gente só se dá conta que está triste muito tempo depois. Às vezes a gente só se dá conta que está com raiva muito tempo depois. Mas o nosso rosto já falou isso pela gente, tá? É que eu trouxe para vocês a timeline do episódio emocional. Então, como isso acontece? Então, tem um evento que pode ser lá o presente do amigo oculto ou uma briga com o namorado, com a namorada, que vai gerar um gatilho elétrico que vai... E aí a gente vai começar a filtrar, tá, essa informação na nossa cabeça, e aí vão gerar alterações fisiológicas e alterações psicológicas que vai gerar uma reação. Então, vamos falar da raiva. A raiva é uma emoção feita para ação. Então, a gente sente raiva para poder atacar o outro. Isso é fisiológico, tá? Então, por que a gente... O fluxo sanguíneo vem para as mãos, a gente começa a ter taquicardia justamente para poder ter esse impulso de se movimentar muito. Por que os animais, quando estão com raiva, atacam, mordem? Porque isso é fisiológico. Nós, seres humanos, também. Só que a gente tem um filtro ali que impede que a gente saia batendo nas pessoas. Algumas patologias, e aí nós estudamos isso lá em neurologia, com a Viviane, não sei se ainda é a Viviane que dá, mas que vão falar justamente sobre algumas patologias que tiram esses filtros, tiram os filtros da linguagem, tiram os filtros da ação. Então, vou o microfone aí de novo. Então, Karine, liga o seu agora, porque acho que mutou todo mundo. Foi. Foi. Então, tudo que eu estou falando aqui, é claro que a gente não vai estudar
especificamente a emoção, não é nosso papel analisar emoção, isso a gente deixa lá para o psicólogo, tá? Mas a gente vai estudar a expressão dessa emoção. Lá em MO, a gente não aprende expressão facial, mímica facial, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. As provas práticas da Viviane são ou não são relacionadas à mímica da expressão facial, a mímica facial? São. Então, nós estudamos expressão facial também ainda na graduação. Então, se alguém um dia dizer para vocês, como eu já ouvi várias vezes, que isso não tem a ver com a fonoaudiologia, manda conversar com a Viviane. Peraí que eu não tô... foi. Tá? E aí, eu trouxe para vocês, da onde vem isso? Quem foi que disse que Quem foi que falou sobre expressão facial, tá? Isso não é novo. Darwin falou isso lá em 1800. O que ele viu? Ele viu que as expressões dos mamíferos eram muito parecidas com as expressões dos humanos. E aí ele começou a pensar, será que isso é universal? Será que todo mundo faz a mesma cara quando está sentindo raiva, por exemplo? Mas Darwin, infelizmente, não conseguiu concluir essa pesquisa. Ele escreveu sobre isso, se eu não me engano, eu não me lembro o nome do livro, mas eu posso deixar para vocês aqui depois. Depois eu trouxe algumas opções de livros para vocês sobre o assunto. Mas é só vocês jogarem Darwin, Universalidade das Emoções, que vocês vão achar no Google. E aí, Paul Ekman, que é um psicólogo muito inteligente, estava no lugar certo, na hora certa, inclusive eu vi isso essa semana, e pensou, será que todo mundo, no mundo inteiro, faz a mesma cara quando tá triste, quando tá feliz? E aí ele saiu pelo mundo, inclusive ele veio no Brasil. E ele viu que todo mundo faz 7 expressões faciais iguais. Claro que a anatomia vai gerar uma alteração ou outra, né? Até porque, por exemplo, os orientais já têm o olho apertadinho. Quando vai sorrir, isso vai ficar mais intenso do que nós brasileiros, por exemplo, que temos o olho mais amendoado. Então, as alterações anatômicas podem alterar um pouco as expressões, mas não muda a movimentação da musculatura facial. Então, a expressão facial, que a gente sabe que aqui eu, Karine, o Barack Obama, faz do mesmo jeito, é graças à movimentação da musculatura facial. A gente estuda ou não estuda? Faz o tempo todo, gente, porque é assim para entrar na nossa cabeça. Porque as pessoas perguntam e questionam isso. Os outros profissionais de outras áreas, fonoaudiólogos também. Quantos fonoaudiólogos já não veio me dizer que isso não tem a ver com fonoaudiologia? Então, depois dessa aula, ninguém aqui vai mais dizer que isso não tem a ver com fonoaudiologia. Essa movimentação que ele percebeu que é igual em todo mundo, aí começaram a perguntar assim, mas não pode ser uma influência cultural? Nós somos globalizados, nós temos intercâmbio o tempo todo uns com os outros. Pode ser que nessa globalização, essa influência cultural acabou que todo mundo pegou essas expressões. Mas aí, Paul Ekman, muito esperto, foi numa tribo na Nova Guiné que não tem contato com outras, muito pouco contato com outras culturas. Eles vivem completamente isolados. Inclusive, ele teve muita dificuldade para acessar. Chegando lá, ele viu que eles fazem igual. Peraí, então não é a globalização, não é a influência cultural. O que é então? É inato. Todo mundo nasce fazendo essas caras. A única expressão que não é inata é o desprezo, é aprendido, mais uma vez, que é aprendido, todo mundo faz igual. Tá? E aí outros pesquisadores vieram depois tentando destruir a tese de Paul Ekman e não conseguiu, tá? Ainda hoje ninguém conseguiu, alguns falam umas coisas ou outras que são bem rasas, mas em expressão facial hoje, em universalidade das expressões faciais da emoção, nós temos o Paul Ekman como principal referência. Tá? Também citei aqui no texto o David Matsumoto, que hoje ele usa esse conhecimento que o Paul Ekman trouxe para ajudar a... Gente, detectar mentira não é minha frase favorita. A entender como que funciona a relação de um discurso.
tá? A relação do que a gente fala com o que a gente expressa. Vamos falar assim. Detecção de mentiras não existe. Vou começar aqui agora, já com a polêmica. Não, ninguém detecta mentiras, nem o polígrafo, tá? Hoje o polígrafo nem é aceito em tribunal porque não é possível detectar mentiras. Tá, então para que serve? Serve para a gente dizer se aquele discurso é coerente ou não, se ele pode ser considerado um discurso com credibilidade ou não. Ninguém detecta mentira. Se vocês ouvirem alguma coisa na internet falando aprenda a detectar mentira, eu detecto mentira, vocês sabem que a mentira é a pessoa. Então, aí já chega aí a polêmica na cara da sociedade para a gente começar a falar. E aí, quais são essas expressões faciais da emoção, então? Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, surpresa e o desprezo. Como eu disse, desprezo é o único que é aprendido. Uma vez aprendido, todo mundo faz igual. O Paul Ekman, muito esperto e muito marqueteiro, né? Pensou assim, por que então que eu não vou transformar isso num código, num sistema de códigos para as pessoas, quando verem a movimentação do risório, não precisar dizer que é o risório que está se mexendo. E quando a pessoa vê o zigomático, não precisar dizer que é o zigomático que está mexendo. Vamos codificar. Não é, a gente tira isso da área da saúde e joga para todo mundo, porque ninguém precisa mais saber nome de músculo nenhum. A gente vai começar a colocar número, que vai ser muito mais fácil. E criou um código, criou um manual com 500 páginas e começou a vender certificações. Hoje, no Brasil, deve ter aí umas 30 pessoas certificadas pelo FACS, pelo Paul Ekman Group, que é Facial Action Coding System, que nada mais é do que transformar a movimentação da musculatura facial em códigos. Ele descobriu a expressão facial? Claro que não. A expressão facial existe desde que o mundo é mundo. O que ele fez foi codificar, porque ele entende de empreendedorismo, né? Assim como nós precisamos empreender também, para a gente conseguir vender aí o nosso peixe. Ele soube vender o dele e ficou conhecido no mundo inteiro. Indicação de série sobre esse assunto. Quem puder assistir Lie to Me, que vai entender o trabalho do Paul Ekman. Depois que assistir a série, lê a crítica do Paul Ekman à própria série, para entender que isso não é do jeito que aparece na série, mas a gente fica apaixonado, tá? Então, Lie to Me. Quem já assistiu... Já tinham até colocado aqui no chat, a Raquel colocou, que lembra essa série, Lie to Me. A Lie to Me foi inspirada no Paul Ekman, inclusive ele ajudou a roteirizar a série e logo depois ele fez uma crítica à série para mostrar que na prática não é assim que funciona, tá? Ele já prestou várias consultorias ao FBI e hoje, gente, o FACS é usado como processo seletivo para animadores da Disney. Então, olha para onde foi isso. Então, não é só na justiça que a gente usa, tá? O pessoal usa aí para várias coisas. Mas aqui tá bem claro para vocês, o FACS não codifica emoção. Então, a gente não aprende o FACS para falar, olha, essa emoção é medo, essa emoção é tristeza. A gente codifica a movimentação da musculatura da face. A menos que você ainda não tenha feito MO, tenho certeza que você já Quer dizer, a musculatura da face a gente aprende lá em anatomia, né? Então, se você já tá aí, passou do primeiro período, você já viu isso de cor e salteado, inclusive já fez prova prática, já ficou com dor de barriga antes da prova prática, para movimentação da musculatura da face. Aqui eu trouxe algumas imagens das emoções, tá? Então, tem aqui a primeira... Vocês conseguem ver o meu mouse mexendo? Ou não? Sim, Karine, sim. Ah, tá. Essa aqui, então, é a face neutra, tá? Aqui a gente tem desprezo é essa aqui a gente tem alegria, essa aqui a gente tem medo, essa aqui que eu pulei, não sei. Aqui tem medo, aqui tem surpresa, aqui tem outra de medo, aqui tem nojo, aqui tem tristeza, essa aqui é raiva, gente. Essa aqui é raiva, tem raiva e um pouquinho de surpresa. Ai, meu Deus, por que eu tirei? Então, aqui nós temos as 7 expressões faciais e uma face neutra para vocês poderem comparar. Vou mostrar para vocês como são essas expressões para a gente começar a treinar e brincar um pouquinho.
Antes de eu pular para mostrar as expressões, se alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei até aqui? Por enquanto Essa no é a hora. chat não. Vamos dar um tempinho para ver se alguém... Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta. Inclusive, gente, o FACS, ele não é aceito sozinho como metodologia de análise de credibilidade. A gente não apresenta para o tribunal uma análise só sobre o FACS. Por quê? Para você fazer a prova e ser certificado no FACS, você não precisa de nada. Você só precisa comprar o material do Paul Ekman e fazer a prova. A prova custa $50. E você faz lá a prova se é certificado, sai certificado ou não. E depois que você compra, você pode tentar até conseguir. É uma prova fácil de fazer? Não é, até porque o manual tem aí 700 páginas. Mas qualquer um pode fazer. E quem é o perito que pode utilizar esse conhecimento? Perito, quando eu digo perito, eu digo a pessoa que pode fazer perícia na justiça, tá? Fonoaudiólogos, psicólogos, linguistas podem utilizar, técnicos de informática podem utilizar. Então, não é só a área da saúde que pode usar esse conhecimento. Várias áreas podem usar, mas o nosso conhecimento de anatomia, de fisiologia da face, vai usar isso para vai ganhar mais com isso, né? Vai poder utilizar mais mecanismos. Então, eu não vou dizer ali, não, ela fez 1,5 quando abriu o olho. Não. Eu já sei que aquilo ali é a movimentação do orbicular dos olhos quando contrai. Eu sei o que aquilo ali significa e quando você estuda as emoções, você sabe por que aquilo está acontecendo. Então, não é só sair utilizando o FACS por aí. Como que a gente utiliza o FACS dentro de um laudo pericial? Como uma das etapas da metodologia. Então, junto com o FACS entra análise vocal, nem preciso falar sobre voz, né? Enfim. Análise vocal, análise da gestualidade, análise do discurso daquela pessoa. E a gente tem linguística na faculdade, a gente tem o tempo todo esse conhecimento sobre a fala, sobre fonética. Tem muita perícia que envolve fonética. Quem não gosta de fonética e quer ser perito dessa área, sugiro rever aí as suas paixões, porque a gente usa fonética o tempo todo. Vamos lá, Karine, gente. algumas perguntas. Tá. Algumas perguntas. Vamos lá. É possível identificar essas microexpressões também psicopatas? Não. As microexpressões, esse conhecimento de microexpressão não se aplica à psicopatia. Esses dias eu assisti a defesa de um TCC meu de uma outra universidade e a banca fez essa pergunta para ele. Mas a psicopatia, o cérebro deles funciona de outra maneira. Então, a universalidade não se aplica a essas pessoas. Inclusive, durante a minha pesquisa, né, porque eu analisei pessoas da universidade e de fora da universidade, a gente conseguiu perceber que muitas pessoas no mundo, assim, muitas pessoas têm traços de psicopatia, porque não se aplica, a gente não consegue perceber. Tem mais, Fabrícia? Tem. Por que o desprezo é a única emoção não inata? Não sei, não é. Simplesmente não é. O bebê não foi encontrado no bebezinho, no recém-nascido, essa expressão. Tem uma pesquisa muito interessante, eu não trouxe o artigo. Mas, gente, me cobrem, pode mandar no Instagram, pode mandar por e-mail, que eu mando para vocês, sobre a expressão facial do bebê dentro do útero, a expressão facial intrauterina. Então, naquelas como é o nome daquilo, gente? Ultrassom 3D, aquela super morfológica, né? Sim, aquela... Conseguiram ver que os bebês fazem cara de raiva, alegria e tristeza. Muito legal. E aí conseguiram pegar essas expressões através da voz da mãe, da voz de pessoas que o bebezinho não gosta, comida. Então, se você ficar cutucando a barriga, ela faz cara de raiva. Muito interessante. Vou mandar para vocês depois, me lembra. Tem mais uma última pergunta, Karine. O fono não codifica a emoção, mas algum profissional pega o nosso trabalho e diz qual emoção estava presente? Tá.
nós podemos dizer qual emoção que estava presente, tá? A gente não vai fazer o que causou essa emoção, por que que essa emoção está ali. Por exemplo, se eu digo assim, Joãozinho apresentou essa e essa e essa movimentação da musculatura e isso caracteriza a emoção de raiva. Eu posso dizer isso? Eu não posso dizer sentiu raiva porque não gosta mais do pai. Consegue entender a diferença? Eu digo que eu vi. Essa emoção é raiva. Então, a gente pode, sim, codificar, a gente pode dizer qual emoção está presente, mas a gente não pode dizer por que ela está presente. Ou sugerir o motivo do porquê ela está presente. Isso aí, quem faz é o psicólogo. E para terminar, então a gente ficou claríssimo, né? A gente não diz o porquê, não justifica a emoção, mas a emoção a gente pode dizer qual é, no caso, a gente pode informar, né? Não se usa análise facial nos psicopatas, então, Karine? A última pergunta que tem aqui no chat. Não. Ok, então não, agora continua e quando surgir mais perguntas eu te chamo. Beleza. Só completando, não utiliza Mas existem algumas pesquisas, tá? Muitos psicólogos, e aí essa parte a gente deixa para eles, que estão tentando e estão conseguindo entender o funcionamento emocional dos psicopatas. Então, tem aí uma galera muito, assim, barra pesada que está estudando isso a fundo. Vai ter um simpósio sobre isso e vai ter uma palestra. Inclusive, eu vou falar nesse simpósio, então quem quiser assistir, depois eu deixo aqui para vocês a divulgação desse evento. Vamos lá, gente. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é essa emoção, né? Que movimentação da musculatura a gente vai ver em cada emoção. Aqui eu já trouxe para vocês com os códigos do FACS, porque é onde a gente encontra o material que eu tirei é do Curlab e ele já ensina com o FACS, né? Porque lá a gente aprende o FACS também. Mas podem ignorar esses numerozinhos que eu vou falando para vocês, as mudanças da aparência, tá? Também não vou falar aqui o nome de músculo, porque eu sei que às vezes um ou outro eu vou falar. Mas não vou ficar batendo em nome de músculo, porque eu sei que a gente não decora todos os músculos assim de primeira na faculdade. Sei também que tem gente aqui que não é fono, que está assistindo. Então, mas vamos falar para vocês da mudança na aparência. O que significa mudança na aparência? Toda vez que a gente mexe um músculo, nossa cara muda, tá? E isso é chamado assim, o Wakeman chama assim, tá? De mudanças na aparência. Então, vamos lá. A surpresa, o que a gente vê na surpresa? Quando alguém conta uma fofoca pra gente, aquela fofoca de família, que no Natal a gente sempre fica sabendo de uma fofoca barra pesada de família, né? Eu, inclusive, já estou aguardando as fofocas desse ano, porque eu adoro. O que a gente faz? A gente abre os olhos, a gente ergue as sobrancelhas, então a nossa testa vai enrugar e a gente abre a boca. É o famoso que boca aberta, com aquela fofoca de família. Então, a gente vai fazer assim, tá? Então, é isso que acontece na surpresa. Então, quando você bater o olho, tá de olho arregalado, sobrancelha para cima e boca aberta, essa pessoa ficou sabendo uma fofoca de família pesada. Então, no Natal, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar lá as fofocas, depois vão vir me contar se vocês viram alguém que ficou sabendo de uma fofoca nova na família. E a surpresa nem sempre vem sozinha. Logo depois, vem uma expressão que pode ser positiva ou pode ser negativa. Um exemplo. O marido ou a esposa foi pega lá traindo. Ela vai fazer a cara de surpresa, que ela não esperava ser descoberta. Depois pode fazer uma cara de medo, pode fazer uma cara de tristeza, que deu ruim, né? Então, vem sempre acompanhada de uma emoção, de uma expressão logo em seguida. Gente, uma coisa importante para falar. Nem sempre, e na maioria das vezes, elas não vêm sozinhas assim, tá? Puramente surpresa. Vem surpresa com raiva, surpresa com tristeza junto. Porque essas expressões, as microexpressões, que é o que a gente está falando aqui, elas duram 1 segundo. É muito rápido. Então, pegar isso assim, puro e neutro é muito difícil. Aí vem o medo, que não é muito diferente, tá, da surpresa. Qual é a diferença aqui?
Não é só a parte de baixo da boca que vai cair. Aqui a gente tem uma contração nessa parte superior do lábio, tá? O olho também arregala, mas aqui a gente tem a nossa... Esqueci o nome. Essa parte colorida dos nossos olhos, que fugiu agora o nome da minha cabeça. É mais... Isso, mais exposta, tá? E só que daqui as sobrancelhas não se levantam tanto, tá? Normalmente a gente contrai a testa quando tá com medo. É diferente de subir a sobrancelha para contrair aqui o prócero, né? Que é esse músculo entre as sobrancelhas. Esse é o medo. A raiva é muito clássica, né? Gente, parece ou não parece a cara que o cachorro faz quando tá com raiva? É muito parecida com o cachorro, com o macaco, com o leão, tá? Então, os animais fazem a cara de raiva bem parecida com a nossa. E qual é o que muda na nossa aparência durante a raiva? A gente contrai, né? Aqui, essa musculatura, o prócero, bem contraído. A gente tende a elevar essa parte aqui, assim, tá? Então, tipo cachorro mesmo que faz isso. E a gente tende a cerrar os olhos. Olha, gente, se vocês tirarem print ou postarem eu no Instagram fazendo a cara das expressões, eu vou ficar magoada com vocês. E os olhos ficam cerradinhos, tá? Então, a gente tende a contrair o orbicular dos olhos, contrair o prócero e contrair toda essa musculatura que eleva os lábios, tá? Tende também a deixar isso aqui muito tenso. Muitas vezes a gente também aparece aqui com uma ruguinha aqui no queixo. Aqui a gente está chamando de aversão, mas... Karine, só uma pergunta. Antes que você passe muito, o Renato perguntou a diferença da surpresa para o susto é a abertura maior dos olhos e da boca? Surpresa para o susto ou surpresa para o medo? Porque surpresa e susto é a mesma coisa. Surpresa para o medo, né? Acredito que seja surpresa e medo, porque você logo depois falou do medo, né? Isso. A diferença, principalmente, é a testa, tá? A sobrancelha. Então, na surpresa, a gente vai ter uma maior movimentação das A1 e 2, que é essa aqui, ó. Que é levar a sobrancelha por inteiro. Olha aqui a diferença de como ela tá com a sobrancelha toda levantada por igual. Vocês estão vendo que ela tá igualzinha levantada? No medo, ela fica mais ondulada, porque ela não só levanta, como contrai essa parte aqui. Eu não sei fazer, gente, mas levanta aqui e contrai aqui também. Então, essa é a principal diferença, tá? E a boca, no medo, fica mais tensa, enquanto na surpresa fica mais relaxada. Então, a gente tem aqui uma abertura da boca. Deixa eu fazer, eu tô fazendo com a mão, podendo fazer com o mouse. Olha só. A gente tem aqui uma abertura da boca mais relaxada. Vocês estão vendo que não tem músculo contraído aqui? Não tem músculo contraído. A boca, ela caiu. Fez assim, ó. Tá? Enquanto aqui a gente tem uma musculatura contraída. Então, a gente vê aqui um sulco. Cadê meu mouse? A gente vê aqui um sulco, ó, que aparece. A gente vê aqui, ó, ela mostra mais os dentes. Ela faz isso aqui, ó. Tá? Então, ela tem uma tensão na boca. Então, essas são as principais diferenças. Na prática, às vezes, nem sempre dá para a gente diferenciar quando é muito sutil. Porque as expressões não vêm assim, igual está na foto, tá? Isso aqui foi feito para a gente identificar. Mas, na prática, às vezes, é uma abertura ocular. E aí, o que a gente pega? Pega o sinal que vem depois. Veio uma abertura ocular e logo depois ela tensionou a boca, ok. Agora, veio a abertura ocular e ela caiu a boca, a gente sabe que é uma surpresa. Então, isso é muito sutil na prática, tá? As microexpressões aparecem e somem. Eu tava onde aqui, né? Na versão. Foi, Fabrícia, mais alguma? Não, tudo bem. A dúvida era realmente surpresa e susto, mas você já disse que é similar, né? A mesma coisa. Então, ele já entendeu. Susto é a mesma coisa, tá? Tranquilo. Vamos lá. Aqui a aversão e nojo, tá? São basicamente a mesma coisa.
Uns chamam de nojo, outros chamam de aversão. Então, a gente pode encontrar das duas maneiras descritas. Nós temos aqui duas grandes movimentações da musculatura. A contração do músculo nasal, então isso aqui faz assim, e a contração aqui do mento, tá? Do músculo mental, que a gente faz assim, e isso eleva todo o rosto. Como se a gente fizesse um sanduíche com essa musculatura aqui, assim, ó. Isso fica super contraído. Por quê? A emoção nojo, ela foi adquirida na evolução da espécie humana para nos proteger de comer coisas podres. Então, um dia no mundo, por incrível que pareça, não existiu geladeira. Então, as pessoas que caçavam guardavam os animais para ir cozinhando e para ir comendo, né, para ir assando lá na fogueira. Só que isso estragava. E aí muitas pessoas morriam, muitas pessoas morriam porque comiam comida estragada. Então a gente evoluiu a ponto de conseguir identificar uma coisa, um cheiro ruim, uma aparência ruim que nos causa uma repulsa para que a gente não ingira e não morra. Essa é a função do nojo. Então, quando você encontra uma pessoa que está fazendo cara de nojo para você, você sabe que essa pessoa não gosta de você, meu amigo. Corre dela, tá? Porque essa pessoa tem uma repulsa a você. E essa é uma cara muito clássica. Depois eu vou... Ai, gente, será que ela vai brigar comigo? Será que eu posso mostrar a Viviane Marques fazendo cara de nojo? Posso. Posso que ela me dê autorização por escrito. Depois eu vou mostrar para vocês a Vivi fazendo cara de nojo. Não tem igual. Essa aqui é o desprezo. O desprezo é uma única musculatura, tá? Que é o nosso querido e amado risório, que puxa o nosso canto da boca unilateralmente. Assim, ó. Isso significa, se estiver fazendo cara de nojo de desprezo, sai correndo. Significa que você despreza aquilo que você está vendo ou vivenciando. Então, o que causa muito desprezo? Opinião política contrária à nossa causa muito desprezo. Coisas que são moralmente contrárias à nossa opinião moral, então causam muito desprezo. Enfim, essas coisas sociais principalmente. Então, se você tem uma posição social e vê alguém fazendo contra aquilo que você acredita, você vai fazer cara de desprezo e muito difícil segurar. Essa que a gente conhece, né, muito bem, que é a socialmente mais aceita e amada, que é a nossa cara de alegria. A gente pega todas a contração dos zigomáticos, né, do risório, tá todo mundo participando aí. E também a contração aqui do pezinho de galinha que aparece, tá? Então o sorriso verdadeiro tende a ter o pezinho de galinha, porque a gente empurra toda essa nossa parte lateral para cima. E isso contrai aqui o nosso orbicular, que causa um pezinho de galinha. Significa que todo mundo que tem um pezinho de galinha tá rindo de verdade? Não, porque tem muita gente fazendo pezinho de galinha e tá rindo socialmente para você. Mas na alegria verdadeira ela tá sempre presente. Menos quando tem botox, né? Porque aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Essa é a cara da tristeza. É que a gente não quer, né? Ninguém quer ficar triste. Mas é uma cara de tristeza de verdade. O que acontece na tristeza no nosso rosto? Nossa musculatura cai. Tudo fica para baixo, tá? Então, pode ver que faz esse ângulo com a sobrancelha. Nesse caso aqui não é porque caiu, tá? É porque subiu. Sobe aqui essa parte, mas dá essa impressão de caída, né? De sobrancelha caída. Então, essa parte aqui vai subir, esse cantinho da sobrancelha sobe. Então, a gente tem essa contração que causa, que a gente chama aqui de A1, que é essa início da sobrancelha subindo. E a gente tem o canto da boca caindo, né? E tem outras aqui que estão descritas, que é essa contração do nosso bigodinho e a contração do ventual, tá? Que contrai, a boca cai, tudo fica flácido, tudo fica mole, tá? Durante a tristeza. E quando a gente está triste, a gente não consegue levantar da cama, por exemplo, tudo fica molinho, tudo fica mais flácido, mais lento, tá? Então, basicamente é isso. Tá? E aí, gente, muito difícil? Vocês já acharam muito difícil?
sim, não, na hora de falar. A Bernadette colocou aqui no desprezo, ela faz uma abertura maior dos olhos também, que se isso também pode ser considerado. Deixa eu voltar. Faz Então, a assim, gente está falando aqui, nesse de repente, caso, não. deixa eu pegar uma foto dela. Na expressão facial do desprezo, a gente tem a contração de uma musculatura só. Normalmente, esse caso aqui foi porque ela não está com a face totalmente neutra, tá? Essas imagens foram coletadas de maneira autêntica, eles naturais. Mas, então, ela que os olhos dela estão um pouquinho mais abertos. Mas o desprezo mesmo, a gente só olha essa contração aqui, ó. Só. Para dizer, caracterizar o desprezo é só essa musculatura, mas nem sempre vem sozinho, tá, gente? Quase nunca. Desprezo normalmente está junto com a raiva, junto com o nojo, tá? E aí, se tiver desprezo, sorriso de alegria, não é alegria, né? Mas é um sorriso forçado. Desprezo, alegria e nojo, pode ocorrer que essa pessoa tá pronta para te matar. A face, não é do psicopata, não me lembro mais o nome, mas chama Dumping the Light, que é uma tríade de emoções que são muito características de ações violentas. Então, homens bombas, suicidas, principalmente quando tem alguma motivação política envolvida, assassinos em série, normalmente fazem essa cara. Uma emoção perigosa, gente, o desprezo. Mais alguma? Karine, algumas perguntas aqui. Como a gente pode diferenciar uma expressão genuína de alegria e uma fingida? Pelo contexto, tá? Então, as expressões, boa pergunta. Como que a gente pega como a gente determina que uma expressão é verdadeira ou que não é verdadeira? Primeiro que a movimentação da musculatura tende a ser um pouco mais intensa quando é falsa, tá? Por quê? É que a gente está fazendo uma cara de felicidade para enganar alguém. E a gente quer que essa pessoa perceba que a gente está fazendo cara de feliz. Então tem que ser muito mais intenso e muito mais duradouro. A diferença da expressão verdadeira, genuína, para a expressão falsa é que a expressão verdadeira costuma ser muito mais rápida, porque é uma reação do nosso organismo, tá? Por exemplo, quando alguém te contou alguma coisa e você fica surpreso, você vai regalar o olho e fechar rapidinho, 1 segundo vai acontecer. Principalmente se você não quer que essa pessoa perceba. Às vezes a gente nem sabe o que está fazendo. Então tem de ser, principalmente, o contexto daquela situação que a gente está analisando e a duração. É um ponto principal. Duração da expressão facial. Tem mais uma pergunta. Quando o Paul conseguiu identificar as expressões feitas mundialmente, as 7 expressões que você mostrou aqui pra gente, necessariamente a somatização de todos esses códigos que estão nas imagens, então assim, só vai ser raiva se todos esses códigos forem encontrados? Muito boa pergunta. Não. Nem sempre a gente encontra todas as movimentações, mas tem as principais, tá? Então, por exemplo, na raiva, a gente vai fazer essa contração aqui e vai ter uma contração da boca. Mínima que seja, vai ter no nojo. Se não tiver a contração do nasal, não é nojo, não pode ser considerado nojo. Então, não precisa ter todas essas movimentações, mas as principais precisam ter. Ok, você falou que você vai falar sobre Botox, porque tem uma pergunta... então tá, ela já... Então tá aí. Vou falar agora. Então, o que acontece, gente? O Botox, ele causa ali uma paralisia, se é que a gente pode dizer assim, ou uma diminuição da movimentação da musculatura. Então, nem sempre essa pessoa está com face neutra porque está mentindo. Está com face neutra porque tem Botox. A gente vai analisar a face dessa pessoa? Depende do grau de Botox que ela tem. Mas não vai ser o único nem o principal parâmetro. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Cada análise tem um parâmetro principal. Então, por exemplo, se
dependendo do objetivo da perícia e da pessoa que tá falando, o parâmetro principal é a face. Então, a gente vai usar o FEX como ali o principal instrumento. Então, a gente vai pegar todas as movimentações da musculatura e depois a gente vai usar os outros parâmetros para complementar. Se essa pessoa tem Botox, não vai ser a face o principal parâmetro. Vai ser o discurso, a voz, a gestualidade. Então, e às vezes a gente consegue complementar com a face ou não. Mas o Botox tende a ser um dificultador da análise da expressão facial. Mas nem sempre ela impede. Ok, agora são mais comentários, o pessoal elogiando, dizendo que esse treinamento também pode ser feito com atores para passar mais veracidade com o personagem. Pode. Esse conhecimento, eu contei isso na reunião dos monitores essa semana. Inclusive, esse conhecimento tem me ajudado muito com os cantores que eu acompanho e tem me ajudado muito com a recuperação da paralisia facial. Porque a gente aprende muito bem, mas como eu estou trabalhando cada vez mais com musculatura, observando a movimentação, às vezes para deixar ali mais simétrico, eu acabo estudando, aplicando esse conhecimento nessa parte clínica. Mas os cantores principalmente, aí entra na questão dos atores, para a interpretação das músicas. Então, esse treinamento é muito utilizado para isso. É claro que existem outros métodos que são mais divulgados e mais utilizados. Aí tem lá um outro treinamento, mas tem uma diretora, o nome dela... enfim, tem uma diretora que usa o FEX para poder treinar os atores dela. Eu vou lembrar o nome e vou deixar também em algum momento no Instagram, ou se eu lembrar até o final eu falo para vocês. Eu sou péssima de memória, péssima, os nomes me fogem. Mas, sim, é muito utilizado, tá? Lá fora, o FEX ele é mais conhecido, mais utilizado para as questões artísticas, né? Disse para vocês que, principalmente os cartunistas, né? Os animadores têm usado muito. Vocês perceberam que, ao longo dos anos, as animações da Disney estão cada vez mais reais? Vamos comparar, para quem já assistiu, Frozen a Cinderela, por exemplo. Cinderela não faz cara de nada, Cinderela tem cara de paisagem. A Elsa, você chora junto com ela, porque ela te emociona. Justamente porque esse conhecimento tem ajudado a tornar as expressões mais reais, ou seja, e cria uma maior empatia da gente com os personagens. Então, isso é muito legal. Mais alguma? Não, alguns comentários estão perguntando se é Toledo. Deve ser não é. Acho que ela é carioca, inclusive. Ela é brasileira. E, enfim, eu vou lembrar e falo para vocês depois. Vamos lá, gente. Eu trouxe um vídeo. A ideia era que a gente possa identificar as expressões aqui com fotos, mas eu trouxe um vídeo para a gente ver no movimento o quanto isso é claro e ao mesmo tempo difícil de perceber. Mas antes, gente, a fábrica de meme da internet atualmente é essa mulher, Jojo Todinho, icônica, que deu essa belezura de uma cara de surpresa pra gente. E aí vocês conseguem ver o quanto a sobrancelha fica toda levantadinha aqui. E essas rugas, que são a nossa principal mudança na aparência, tá? Então, essa aqui é a surpresa. Os olhos ficam bem mais abertos. Tá? Gente, a gente não analisa foto, tá? Isso a gente usa para didática. Então, a gente aprende vendo foto, vendo foto, mas na prática, a gente não analisa foto. Até porque, como é que eu vou saber se essa aqui é uma expressão verdadeira ou não, se eu não tenho duração, início e final? Aí, mais uma informação para a pergunta, que a gente vai lembrando. A gente pega a duração, o momento que inicia e o momento que termina também ajuda a gente a identificar se é verdadeira ou não, tá? Essa expressão. Então, aqui a gente tem a expressão pura e simples. A gente sabe que é surpresa. É verdadeiro ou não? A gente teria que ver no movimento. Só no movimento, tá? Então, vem às vezes uma solicitação de perícias absurdas, assim, que é câmera de segurança, a pessoa tá lá no segundo quarteirão
e a câmera de segurança está vendo uma bolinha pequena pixelada, faz análise da expressão facial. Dá? Não dá. Gravação feita em tribunal com TechPix. Dá para fazer? Não dá. Então, precisa ter a qualidade. Conforme a gente for vai divulgando nosso conhecimento, os advogados vão ficando mais espertos. Então, aí ele olha a câmera do tribunal. A câmera do tribunal não é boa? Na próxima, ele já vai levar a câmera dele para poder gravar. Então, isso vai... Cada vez que a gente vai divulgando, mais os advogados que solicitam essas perícias vão ficando treinados. Então, eles já sabem, olha, senta de frente... A gente orienta. Se for gravar, grava de frente, de preferência. Vai gravar assim. Dá pra gente pegar? Depende. Muitas vezes não dá pra pegar. Tem que ser de frente. De preferência de frente. Então, enfim, isso vai ficando mais claro. Aqui é o vídeo. Deixa eu ter que tirar aqui o share, que eu vou passar o vídeo pra vocês. Onde foi que eu botei o vídeo? Acabei de abrir. Karine. Oi. Karine, todos. Lá no início, aproveitando quando você está procurando o vídeo. Achei. Mas pode falar. Então, mas eu vou falar rapidinho. Isso quando a gente levantou, né? Por que a resolução é de perícia em fonoaudiologia e não fonoaudiologia forense? A minha hipótese é a que talvez eu mesma tenha criado há muito tempo, conversando, né, assim, você sabe, já fiz parte de conselho regional, federal. Aliás, não sei se você teve acesso a um documento, o primeiro parecer de perícia em fonoaudiologia do Conselho Regional, talvez até do Brasil, fui eu que fiz, você acredita? Eu fui até procurar no site para ver se estava lá, mas eu acho que deve ter sido revogado já. Enquanto não se tinha nada sobre perícia e as coisas já estavam acontecendo, foi necessário. Eu estudei pra caramba na época, isso foi lá para 98, 99, tá? E aí eu fiz um parecer sobre perícia e papel do fonoaudiólogo. Né? Provavelmente ele foi ficando, outros instrumentos foram vindo e ele saiu de cena, né? Mas, na verdade, assim, eu sempre falei que, assim, se a gente considerar fonoaudiologia forense, a gente está cerceando isso. Porque a perícia não é só forense. Né? Então, é verdade. Então, se a gente chamar de fonoaudiologia forense, a gente tira as outras perícias, né? Existe perícia administrativa, existe perícia do trabalho, existe perícia no... Não é isso? Então, eu creio, porque sabendo quanto é difícil criar um documento, né, uma legislação, eu creio que tenha chegado nesse nível de discussão. Se a gente falar que é fonoforense, vai limitar demais. Perícia em fonoaudiologia é mais abrangente, né? Sim. Por exemplo, existem muitos fonoaudiólogos e para a galera que gosta de audiologia, olha eu defendendo a audiologia aí para ninguém dizer que eu tenho preconceito. Tem muitos fonoaudiólogos hoje fazendo perícia em audiologia, né? Principalmente, eu sempre puxo para a questão judicial porque é onde eu estou ali inserida são as pessoas que eu conheço. Mas nas questões de aparelho, de venda de aparelho, de processos relacionados à empresa, a própria perícia para ser admitido, né? Você trabalhou com isso há muito tempo, para ser admitido, para ser demitido, então a segurança do trabalhador. Tem muitas perícias além da perícia do tribunal. Tá? Mas isso, Polly, a gente tem se deparado no mundo, principalmente na nossa área, por conta aí da mídia, né? Com a falácia de eu sou perito, né? Então, cuidado quando você escuta eu sou perito, porque perito como profissão, perito judicial principalmente, perito criminal, porque criminal tem que ser o concursado, né? Mas perito judicial, aquele que atua ali nos tribunais cíveis e particular ou pelo tribunal mesmo, é aquele que tem que ter graduação, tem que ser cadastrado no seu conselho de classe. Você pode ter graduação. Se você não for cadastrado no seu conselho de classe, você não pode ser considerado perito. E você que tem que ter a expertise naquele assunto.
não precisa ser especialista titular, né? Você precisa ter o título de especialista, mas você precisa ser especialista. Ou seja, não adianta você fazer um curso de 5 horas e começar a dar curso na internet e dizer que é perito. Não é. E por que eu tô falando isso para vocês? É muito difícil achar formação nessa área. Muito difícil. Mas tem um monte. Um monte de gente que não tem a capacidade que diz que tem. E, assim, às vezes a pessoa é muito boa, mas não é o que diz. Então, se já te mente para te vender, você já tem que tomar cuidado, né? Então, tomem muito cuidado com o que vocês consomem sobre esse assunto. Tem muita gente na internet se vendendo como perito e nem graduação tem. Cuidado. Pois é, assim, porque o nome perícia, ele é um termo, né? Isso. Ele é um termo, Exatamente. Mas ele também é uma profissão, ele também é um cargo, né? Então, é claro que para ele ser, sei lá, nomeado pelo juiz, ele não vai nomear um perito. Na verdade, eu vou te falar, às vezes o juiz não sabe onde procurar. E ele procura no conselho. Eu sei que quando a gente estava lá, de vez em quando chegava, e a gente não pode indicar dentro do conselho. Então, de vez em quando chegava um documento judicial, não sei qual é o nome, uma instrução judicial, um pedido para que nós indicássemos uma pessoa perita numa determinada área. Aí a gente não podia indicar uma, a gente indicava várias. Quer dizer, a gente nomeava várias. E aí, porque assim, a gente não pode também, por outro lado, deixar de atender o juiz. A gente tem que atender, né? Uhum. Mas é isso, né? Então, ele olha bem, ele não tinha onde recorrer. Eu acredito que isso hoje já seja mais fácil, né? Eu lembro de uma época em que as pessoas que estavam começando a trabalhar na área de perícia, a perícia também é uma área, começaram a estudar por conta própria, conversa ali, conversa aqui e tal, estuda com alguém ali, uma pessoa que tem expertise na área, e eles começavam a correr os tribunais, se apresentarem para os juízes. Oi, tudo bem? Sou fulano, eu tenho expertise na área de audiologia, se apareceu algum caso. As pessoas faziam isso, não sei se fazem ainda. Não sei se fazem ainda, mas faziam. O que acontece, Polly, é que muitas vezes o fonoaudiólogo nem fica sabendo, isso é relato dos fonoaudiólogos, principalmente lá no Instagram, recebo muito, que como que faz o cadastro no tribunal. Ou então, conversa com um cadastrado que nunca foi chamado e desencoraja aquele a se cadastrar. Cara, melhor ser cadastrado e nunca ser chamado do que não ser cadastrado e ter a solicitação da perícia e você não tá lá para ser chamado. Então, se cadastra. Quando você puder se cadastrar, se cadastra. E se cadastra, esteja pronto para isso. E não fique com medo de recusar se você não tiver a capacidade para fazer. O juiz não vai ficar chateado com você e deixar de te chamar se você recusar aquela perícia que você não consegue. Porque lá em Porto Alegre, às vezes, eu recebo umas solicitações, assim, nada a ver com a minha área. Disfagia, avaliação de... como é que é o nome? De prontuário, eu tô muito anônima hoje. Prontuário. Esse dia chegou uma, eu até encaminhei para uma outra colega minha para fazer essa perícia. Porque prontuário, obituário até, que tem a ver com disfagia, acontece. Gente, as pessoas morrem, né? Por causa de engasgo. A gente acha que não vai ver, a gente vai ver. E as pessoas processam os fonoaudiólogos, tá? Acontece. Então, processam no hospital e aí chamam o fonoaudiólogo especialista para fazer esse tipo de perícia. Audiologia, então, matrícula de escola, acessibilidade, escola. De voz também, né, Karine? Voz, muito de professor, provavelmente. Exatamente. Já recebi algumas solicitações de perícia de voz relacionado a trabalho. Algumas. Então... A Juliana está falando aqui que a gente discutiu um caso, né? Ela levou para a sala de aula de um erro, uma perícia por conta de erro em cirurgia de pregas vocais. E, cara, eu vou te falar, assim, a chance também desse perito errar no seu laudo é enorme também, né? Igual, mas é aquilo, é igual assim, um professor, né, uma perícia de voz, um professor que enfim, quer
talvez entra na justiça porque quer uma readaptação, alguma coisa assim, definir o nexo causal é uma coisa muito complicada. Ninguém sabe. Muito complicado, exatamente. Mas aí é aquela coisa, expectativa do exame e o exame que a gente pode fazer na perícia, qualquer área. Tá? Então, às vezes, o cliente chega para você te pedindo para você desenhar um arco-íris e colocar um unicórnio no final. Não é possível. O que a gente pode fazer com um vídeo, com um áudio, é limitado. A gente não tem um ano para avaliar aquela pessoa e entregar um laudo pericial. Quem dera se pudesse a gente entregar o laudo dos sonhos. Mas não. Às vezes, as solicitações vêm com 15 dias. 3 vídeos. O que a gente vai fazer? 3 áudios. Fazer o que pode. Dizer para o juiz, olha, isso aqui eu estou conseguindo ver. Isso aqui eu não consigo definir. E aí, quando no meu caso, que sou perita particular, contratada pelas partes, ou seja, eu sou assistente técnico, né? Então, é entender, fazer o meu cliente entender que eu não vou dar o que ele quer, que o que eu posso dizer é X, não é ABCD, e fazer o juiz entender que aquela análise é importante, mas que ninguém vai conseguir dizer o que ele quer saber. Nem sempre o juiz tem a resposta que procura. E aí, dentro dos processos, existem muitas artimanhas, né? E dentro da perícia também. Então, quesitos. O que são os quesitos? Só para a gente resumir. São as perguntas que os advogados ou os juízes fazem para o perito responder. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nas pegadinhas. Porque às vezes eles perguntam a mesma... Tem 7 quesitos. 7 quesitos. 5 são a mesma pergunta com palavras diferentes. A gente entende termos de direito? A gente não entende. O que a gente faz? A gente cai. E a gente responde 5 coisas diferentes, já era, acabou, o laudo não serve mais. E aí, quando no meu caso, que é perícia particular, o cliente fica chateado. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado com essas questões de o que a gente pode dizer, o que a gente não pode dizer. Quando eu falei lá da emoção, Polly, que a gente não pode dizer causa da emoção, mesmo que a gente saiba. Porque a gente está estudando. Então, a gente vai saber, às vezes, por que ela está sentindo aquilo ali. Até porque quando a gente está, no meu caso de contratada, muitas vezes eu tenho acesso à pessoa analisada para fazer entrevistas que não entram no laudo. Por exemplo, a pesquisa fora do material. Muitas vezes a gente precisa recorrer a vídeos extras para fazer linha de base. Como essa pessoa é na vida? Então, a gente vai para o Facebook, vai para o Instagram, a gente pode usar isso? Não, mas eu já conheci fulana. Fulana vira minha melhor amiga íntima, eu conheço até quando ela tá com fome. Mas eu não posso dizer isso no meu laudo. Então, mesmo que você saiba, se você não tem a evidência científica dentro da tua área, você não pode dizer. Uhum. Né? Então, assim, gente, é um trabalho muito complexo, mas ser fonoaudiólogo não é fácil em área nenhuma. Então, quando alguém te falar, tentar te vender que é um mundo impossível, que você vai precisar trocar de cabelo a cada 6 meses, não acredita, não. Você vai lá, aquela pessoa, depois você vem conversar comigo. Porque ser fonoaudiólogo é difícil em qualquer área. Eu saio do consultório, às vezes, arrancando os cabelos, porque eu faço assim, o que eu vou fazer com essa criança? Meu Deus, eu vou ligar para a Fabrícia. Sabe? Às vezes a gente pega umas coisas assim, sabe? E de vez em quando eu fico contando os casos clínicos que vai passando, né? Vai ficando velha, eu vou contando lá no meu Instagram. Então, vivo contando. Mas, assim, tem uns casos... vai lá um rapidinho para vocês entenderem. Estou com uma paciente tentativa de suicídio, que está com uma sequela vocal, que não tem causa. A prega vocal dela está intacta, tá linda, perfeita. A imagem é ali, tá assim... Trata e não resolve, sabe? Eu tô até fazendo supervisão para esse caso. Karine, já tive alguns casos, assim, de mudança de registro. A pessoa ficou falando em falsete, porque tava com... Exatamente. E aí eu penso assim, gente, o que eu vou... orgânica, não tem lesão. Sim. Não, a questão não é essa. A questão é o comportamento vocal mesmo, né? É a tensão vocal, uma síndrome tensional esquelética. E aí, exatamente. E aí a família pensa assim, resolve, você não é fonoaudióloga. Resolve, dá teu jeito. A gente quer de hoje para amanhã que fique boa. E aí eu, por exemplo, e a galera mais nova, talvez não esteja preparado para isso. Mas as pessoas tentam desqualificar o nosso trabalho por conta da nossa idade, né? Então, acham que podem pressionar a gente. Isso acontece na clínica e acontece no freio dos advogados. O cliente me chamou de incompetente.
Vou contar isso pra vocês. Me chamou de incompetente e falou assim, eu vou ligar pra Mônica Zarite. Você sabe quem é Mônica Zarite? Porque ela me disse isso, aquilo, outro. E ele não sabia da minha relação com a Mônica. Porque às vezes a gente deixa isso, as relações pessoais, para justamente a pessoa não ficar indo e voltando. Né? E eu quieta, pensando, e pode ligar, fui eu que fiz o seu trabalho desde o começo. Porque no início, assim que eu me formei, eu comecei a ajudar a Mônica em muitos casos, assim. E lá no estágio eu também estava super ativa nos casos, né? Então, estou trabalhando nesse caso desde antes de me formar. Então, vendo os vídeos, e aí a gente faz o burocrático, né? Separa os vídeos, corta vídeo. Então, eu cortei tanto vídeo desse caso que quando o cliente falou isso para mim, eu pensando, mas fui eu que escolhi os vídeos que eu estou periciando. Eu nem era formada ainda, mas não podia falar isso para ele. Mas aí, ele dizendo que ia ligar para Mônica Zarite, que ia falar que eu não era nada, que eu não sei o que eu não sei o que lá. E no final, a gente conseguiu, ele estava usando jogo de palavras para conseguir que eu desse o resultado que ele queria. E aí, se você não está muito firme no teu exame, você cai na dele. Ou se você não sabe exatamente o que você está fazendo, mesma coisa na clínica. Você fico louca, mas vai estudar, vai para supervisão, vai pegar material, liga para a Poli de madrugada e faz o que dá. Madrugada não, né, Poli? Só de dia. A gente faz o que dá para poder resolver o caso, mesma coisa na perícia. Então, se é fonoaudiólogo que atua em perícia fonoaudiológica, fonoaudiólogo clínico, é complexo, é difícil. A gente lida com ser humano, com comunicação. Tem coisa mais complexa do que isso? Não tem. Então, gente, estudar. Tem muita gente aqui da graduação que deve estar no início, né, gente? Então, assim, eu sei que às vezes a gente não tá muito afim e tá tudo bem. Tem disciplina que eu fiz assim? Teve, Fabrícia sabe disso, né? Que eu adorava as aulas dela, mas eu nunca quis atender criança, tá? Eu aí atendendo criança. Mas então eu fazia as aulas, tinha aula que eu tava assim, Clara sabe, já dormi em prova de Clara. Posso contar para vocês que a gente se adora. Às vezes tá cansado do trabalho, às vezes tá com problema pessoal, são 4 anos, não dá para ir bem em todas as disciplinas. Mas se dedica o máximo que você conseguir, porque isso vai refletir agora. Então, hoje eu tenho muita segurança porque eu infernizava a Mônica. A Fabrícia e a Poli sabem disso. Tô vendo aqui que a Heloísa Sodélia tá aqui, que faz parte da minha equipe do PIC, sabe o quanto eu infernizei essas meninas. As meninas que fizeram parte do meu PIC, meu Deus, a gente não tinha nem vida. Foi 1 ano, assim. E a gente estudou, a gente virava dias na faculdade, a gente chegava de manhã e saía de noite. Aproveitar enquanto a gente pode fazer esse momento para a gente poder chegar lá na frente e falar assim, eu falar para o cliente, olha, eu entendo o que você está falando, mas esse é o resultado da minha análise. Você pode ficar à vontade para contratar um outro perito. Se ele chegar num resultado diferente, tudo bem, mas esse é o meu laudo. E daqui eu não tiro meu pé, não mudo. Levantei e saí de cabeça erguida. No outro dia ele estava me ligando, me pedindo desculpa, me chamando de doutora, pedindo para eu voltar lá para fazer outra reunião, que ele queria um outro laudo. Vai entender? Ele estava me testando para saber se ele poderia me comprar e ele não conseguiu. Então hoje é um cliente que confia em mim. Se eu falar para ele que dá para a gente fazer uma análise vocal num áudio de 10 segundos, ele vai acreditar em mim e ele vai pagar. Ele vai me contratar. Ele vai remunerar o que eu pedi. Mas ele só vai fazer isso porque eu tive segurança lá atrás, falei para ele, esse é o meu exame. Se você não quiser usar, tudo bem. Mas é isso aqui que eu fiz. Foi aqui que eu cheguei. E tô falando tudo isso para vocês porque vocês vão, quem quiser seguir nessa área, vai se deparar com isso. E aí, o fonoaudiólogo se depara com isso o tempo todo. A mãe diz para você que não vai mais levar porque achou um exercício na internet para poder fazer. Isso vai acontecer o tempo todo. Então, a gente tem que estar muito seguro, estudar muito para ser fonoaudiólogo, gente. Fonoaudiólogo estuda o tempo todo. Mas vamos lá. Já foi? Tem muita pergunta ainda? Que a gente está quase chegando no final. Eu queria mostrar o vídeo para vocês. Eu queria passar o vídeo. Passa aí. Depois o pessoal vai chamando aqui no chat. Beleza. Gente, eu vou mostrar um vídeo para vocês. É de um político, mas aqui eu não estou mostrando o vídeo para vocês por viés político, tá? É porque é um político muito expressivo. É um vídeo do Aécio Neves. Ele é extremamente expressivo. E aí eu vou mostrar para vocês e nós vamos fazer a análise imparcial, tá? Ou seja, aqui não tem preferência, não é que eu gosto ou desgosto, estou vendo o que eu estou vendo na frente. E é isso que acontece, tá? Às vezes aparece, e eu trabalhei recentemente num caso famoso em que fiquei super comovida na época que eu vi o caso na televisão, que eu vi como telespectadora, com uma pessoa, minha análise chegou completamente ao contrário daquilo que eu vi na mídia. Então,
Acontece. Às vezes a gente vai contra os nossos ideais. Então, se você gosta ou não gosta dele, não leve em consideração. Aqui a gente vai fazer uma análise imparcial desse grande ícone das expressões faciais, que é o Aécio Neves. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu vou passar o vídeo sem som. Vou passar só algumas partes, vou ir pulando porque é grande. E aí, eu peço para que vocês prestem atenção. O que você acha que ele está sentindo? Assim, qual a expressão que você acha que ele está fazendo? Ah, Karine, pode botar no geral aí. Finge que não falei pra gente que a gente não sabe o porquê da emoção. Mas Karine tá feliz. Não, ele tá triste. Eu acho que ele tá com raiva. Pode ir escrevendo aí no chat enquanto vocês vão assistindo. O que vocês acham que o Aécio tá... Qual a informação que ele tá passando para vocês? Vou passar ele sem som. Pausou aí para vocês? Pausou, né? Vamos lá, gente. Que expressão facial é essa? Visto tudo que a gente já viu. Né? Eu mostrei para vocês mais ou menos um pouquinho dele falando, então ele tá ali fazendo, tá com a mesma cara sempre. Ao longo do vídeo ele faz basicamente a mesma expressão. O que vocês diriam que ele tá sentindo aqui? Que expressão facial é essa? Ah, deixa eu abrir o chat para eu conseguir ver vocês falando comigo. Desprezo, tem deboche, risório, muito bem. Não parece feliz, também acho desprezo. Desprezo, muito bem, muito bem. Gente, vocês estão... Vocês estão nota 10, muito bem. Quando você colocou, acabou aparecendo ali, né? Uhum. Acabou aparecendo ali. Isso. Qual era o motivo? O título, né? A morte. A gente poderia ter se, assim, pensado, não, ele vai passar tristeza. Mas foi a única coisa que ele não passou realmente. É a única coisa que ele não mostra. Foi impressionante. E assim, de certa forma, foi até bom você deixar isso aí, né? Porque eu falei assim, apareceu o que era, então vai aparecer tristeza. Cadê a tristeza? Não tem tristeza, tá? Pelo contrário, aqui a gente tem uma microexpressão, vou mostrar no movimento para vocês. Essa é uma alegria genuína, tá? Olha como é sutil e rápida. E ele logo tira. Ah, meu Deus, meu computador. Vou pegar o carregador. Eu também vi isso. Ó, ele vai sorrir e ele vai tirar. Complicada, né? Isso. Ó. Acho que eu voltei demais. Ele vai sorrir e ele vai tirar. Ó. Ele ri e ele tira. Agora eu vou mostrar para vocês com áudio, para vocês verem como o discurso dele, se o discurso dele é compatível ou não com o que ele está falando, tá? Gente, eu vou sumir da câmera rapidinho, que eu só vou pegar enquanto vocês assistem. Vocês estão assistindo? Tá ouvindo o som? Não tô ouvindo, não. Peraí, tá, não vai ouvir. E tenho por ele, Eduardo era um dos maiores representantes da boa política. E essa tristeza é muito maior para aqueles que conviveram com Eduardo. Convivi com Eduardo por mais de 20 anos. E tenho por ele uma admiração que não terminará com a sua morte trágica. Convivemos muito durante vários momentos importantes da vida nacional, fomos governadores de estado juntos
e Eduardo fará uma falta imensa à política nacional. O fato de estarmos em partidos diferentes nunca impediu que conversássemos sempre sobre aquilo que interessava ao Brasil. Eu, logo que pousei em Natal, no Rio Grande do Norte, soube da tragédia, ainda sem informações definitivas, me veio à mente a lembrança da Renata, dos filhos, e o meu pensamento da Letícia, de toda a minha família, é voltado para eles. O Eduardo tinha uma família extraordinária, alegre, feliz, coesa, e guardarei com muito carinho a última mensagem que recebi do Eduardo, domingo agora, Dia dos Pais. Logo cedo foi um dos primeiros a mandar uma mensagem, ele e Renata, cumprimentando pela chegada do Bernardo, meu filho, em casa, e desejando que ele pudesse estar com saúde, com força, para continuar aí a sua caminhada. Eu retribuí, obviamente, desejando também a ele paz, saúde, sucesso aos seus filhos, e também cumprimentando pelo seu aniversário. É uma perda enorme, estamos todos absolutamente abalados, perde a política brasileira, mas a sua família é que precisa agora, pelo seu abalado, mas a sua família é que precisa agora das nossas orações, da nossa força. Portanto, estou aqui ao lado dos meus companheiros hoje em São Paulo, cancelei toda a... Bom, não precisamos mais, né? Acho que foi suficiente. É muito incompatível, tá? Ai, meu Deus, como é que eu faço para tirar aqui? Gente, vocês estão me vendo? O que estavam vendo aí? Não, só saiu isso. Não, e esse corpo dele balançando também, essa coisa exatamente, meio assim, tipo, nem um pouco, não passando dá um psicólogo do sentimento, né? Uma coisa assim meio vulnerável mesmo, meio tipo, não estou falando a verdade. Um psicólogo poderia aqui dizer várias questões emocionais que estão passando, mas assim, o que a gente pode dizer é que não está compatível. Ele não está triste. Quer dizer, ele não demonstra em momento nenhum, quando ele fala estamos abalados, ele fala estamos abalados, que nem fala que quer comer pipoca, tá? Ele tira e põe sorrisos da cara o tempo todo. Então, nós estamos falando de uma pessoa, de um discurso que não bate com o seu comportamento facial, o seu comportamento não verbal, tá? Então, o Aécio é uma pessoa extremamente controlada no seu discurso, ou seja, pode ver que a voz dele quase não tem flutuação emocional. A gente não percebe muitas oscilações emocionais porque ele é muito treinado, ele é político há 755 milhões de anos, né? Então, ele fala daquele jeito manso e calmo, como ele fala no debate, né? Num debate, o Aécio é assim, quem assistir. Peguem os debates, se vocês quiserem treinar, peguem debate político, mas é o que eu falei, vai sem posição, não é política, é análise. E você vai perceber muito. E a gente faz isso no dia a dia, tá, gente? Quantas vezes a gente, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Minha mãe me obriga a ir. É tia da sua tia, vó de alguém que você nunca viu na vida, morreu, vamos no velório. Você fica triste porque a pessoa morreu. E você chega lá e fala, olha, eu sinto muito. Mas às vezes a sua cara é neutra porque você não conheceu a pessoa. Você fica triste pela morte, mas você não tem aquele sentimento profundo, né, pela morte da pessoa que ficou triste, você não conheceu, você não sabe quem é. Então, isso acontece. Não é o caso aqui, mas às vezes acontece. Às vezes no dia a dia, quando a gente vai falar com alguém, você está super feliz, a pessoa vem te contar uma coisa triste, você não consegue ficar triste por causa daquela notícia que você recebeu. Ou ao contrário, está muito triste, a pessoa vem te contar uma coisa feliz, você fica com aquela cara de paisagem porque não consegue mudar o que você está sentindo. Então, isso acontece no nosso dia a dia também. Mas esse vídeo é muito, muito assustador. Eu estou vendo aqui no chat que tem gente falando do Dória. Tem vários vídeos assim excelentes do Dória. Ele tem expressões muito, muito boas para a gente analisar.
Se vocês quiserem mais, vocês perturbem a Fabrícia e a Poli, que a gente volta com o evento parte 2, que aí a gente pega um monte de vídeo para a gente analisar. Vai sair todo mundo aqui aprendendo a analisar expressões. Tem pergunta, gente? Temos planos para você, depois a gente conta para você. Vem ela, vem ela. Eu tenho, não falei com a Fabrícia, não, vou falar com ela. Karine, tem algumas perguntas sim, olha, vou voltar lá em cima, porque antes de você passar o vídeo, já tinha. Para analisar vídeos, é recomendado assistir mudo, para analisar precisamente as expressões e só depois assistir com o som, análise vocal e o linguístico? Sim, não nessa ordem, mas sim. O que a gente faz, basicamente, é assistir todo, sem anotar, sem nada. Assiste como se estivesse vendo o filme. E, às vezes, você precisa fazer esse processo mais de uma vez, assistir, depois você assiste anotando o que você viu no grande, sabe? No macro. Olha, eu vi que aqui ela faz uma expressão, eu vi que aqui a voz muda, sem anotar muito o que você viu. Só falar ali, ó, minuto 1, expressão, minuto 2, voz, e vai anotando. Depois a gente vem destrinchando. Então, eu venho... Ali onde eu encontrei no macro, eu vou começar a pausar, assistir com um som, sem som, com som, sem som. Lento e rápido, com som, sem som. O que eu achei? Eu achei mais de um sinal. Quando tem expressão facial, tem outro sinal. Procura que você vai achar. Postura corporal, voz, vai achar movimentação do corpo, vai achar um monte de coisa, tá? Vai aparecer. Às vezes outra expressão facial, e aí você começa a anotar. O que é preciso para dizer que ali tem um episódio, né, emocional? Gente, entendam o episódio emocional como eu não estou analisando a emoção, tá? É o nome que se dá, não tem o que fazer. Mas se tem um episódio emocional ali acontecendo, porque tem muitos sinais. Se tiver um sinal só, conta? Não, né? Porque às vezes a gente faz uma cara, às vezes está pensando outra coisa, enfim. Mas normalmente, quando aquilo ali é um episódio intenso, tem mais de um sinal. Então a gente analisa de várias maneiras, com som, sem som, rápido, lento, vai e volta, várias e várias vezes. Você está lendo o chat? Não, Karine, não, né? Não. Existe uma diferença entre a atuação na identificação de pessoas e nessa questão das microexpressões? O mesmo profissional pode atuar nesses dois tópicos? Pode, se tiver o conhecimento para isso. Por exemplo, eu não faço identificação facial, mas tem fonoaudiólogo que faz as duas coisas, como tem peritos. Olha, na empresa que eu trabalho, esse não é uma demanda mais para o pessoal da informática. Já que no Rio de Janeiro, por exemplo, no Ministério Público, tem a equipe da Maria do Carmo que faz muito isso. Software, né? Software, né, Karine? Software, exatamente, software. Então, o pessoal da informática faz isso com o pé nas costas, muito rápido. Mas existe um conhecimento dentro da fonoaudiologia que nos habilita para fazer isso. Não é o meu... Assim, eu já estudei, já vi alguns casos, mas nunca fiz uma perícia dessa. Até porque... não é muito a minha área, mas tem muita gente que faz, mas pode, se você tiver o conhecimento para isso. Mas, assim, hoje eu prefiro muito mais atuar em linguística e face e voz do que só face especificamente. Eu vejo o quanto a linguística tem sido presente na minha vida, né? Então, hoje eu tenho gostado... Gente, olha, se eu de um ano atrás... 2 anos atrás me ouvisse falando isso, eu estaria apanhando agora. Nunca imaginei que eu ia falar isso para vocês. Nossa, eu achava chato, eu detestava as aulas de linguística. Mas aí... faz sentido para você, para sua atuação. Isso tem uma... Exato. Né? Isso faz sentido. Hoje, eu comprei agora, posso até mostrar para vocês. Comprei para estudar para uma prova que eu vou fazer. E aí comprei um livro de linguística, eu tô amarrada no livro, assim, presa como se fosse um best-seller. E a teoria. Então, assim... Eu tenho feito muito mais a minha linha do que essa prática de software, né? Eu sou péssima com computador, então eu tento fugir desse software mais de técnica ao máximo que eu consigo. Já tomo uma surra do Praat diariamente, então para mim já tá de bom tamanho. Prática surra mesmo.
Estão perguntando o nome do livro. Linguística aplicada. Daqui a pouco eu pego para vocês, vou mostrar para vocês. É linguística aplicada e tem lá um complemento. Bom, gente, eu não sei se a gente deixou passar alguma pergunta. Caso tenha deixado, para vocês perguntarem de novo. Aproveitem a Karine Abreu aqui com a gente. Tirem todas as Vão dúvidas. fazendo aí a pergunta que eu vou pegar alguns livros para mostrar para vocês. Porque claro que eu não me organizei para trazer para quê, mas tá ali na sala. Espera que eu vou pegar. Um segundo. Eu não sei se a gente deixou de fazer alguma pergunta, porque ela começou o vídeo, e aí, caso eu tenha deixado... Ah, Isabela, tem uma pergunta aqui. Ok, Isabela. Voltei. Ó, peguei 3 livros para postar para vocês, porque os meus livros ficam lá no consultório, gente, porque é onde eu passo a minha vida, né? Então, mas eu tô aqui porque eu tô estudando esses 3. Esse é meu livro de cabeceira. Ela faz, sigo mexendo da orientadora dela. Ela faz, então, esse é o livro da Mônica Zaritti, para quem não teve a oportunidade ainda, tenha, porque é excelente. Tá? Diálogos de uma tortura, discursos de um crime. Ela fala aqui sobre a tese de mestrado dela, onde ela trabalhou com o caso do Fernandinho Beiramar. Então, vale muito a pena, tem análise vocal detalhada, transcrição, análise do discurso, então vale muito a pena, análise vocal, né? Esse aqui, eu não ganhei, eu nem roubei, eu vou te devolver, Lucas, tá aqui, eu vou devolver em breve, que é Técnicas de Interrogatório, tá? Esse aplicado ao contexto policial, é do Anderson Tamburim, então é um livro excelente. Então ele vai mostrar, que a gente percebe como que se faz uma boa entrevista. Ih, o que aconteceu com a minha câmera? Voltei. Como faz uma boa entrevista e assim, é um livro que eu tenho consultado para os meus casos, tá? Às vezes eu venho aqui e pego. E o livro que eu falei por uma linguística aplicada em disciplinar. Esse é o livro de linguística que eu falei para vocês. É muito bom, então, uma linguagem fácil, porque linguística, o charme da linguística é o termos acadêmicos que a gente não faz ideia do que se trata. E esse não é um livro, não é o caso, tá? Tem um outro livro também, que é o clássico. Espera aí que eu vou falar para vocês qual que é. Que é aquele Introdução à Fonoaudiologia Forense. A identificação de falante, uma introdução à fonoaudiologia forense. É esse o nome. Identificação de falante, uma introdução à fonoaudiologia forense. Está lá no consultório também. Podia ter trago, né? Gente, mas é a minha cabeça onde que estava. Não rolou. Mas enfim, a próxima vez eu trago para vocês. Então, se eu puder indicar alguns livros, começa por esse Identificação de falante, uma análise à fonoaudiologia forense, e esse aqui da Mônica. É difícil de achar, mas de vez em quando aparece alguém aí com 2, 3 exemplares, porque comprou para revender e acabou que, enfim, não vendeu, e aí de vez em quando aparece. Ela vive repostando, então sempre que você achar, compra. Tem um também da Valéria Leal. Gente, eu vou ficar devendo o nome do livro, mas estou falando o nome da autora para vocês irem pesquisar. Valéria Leal. Ela fez uma ficção dos casos de uma fonoaudióloga. Então, vale muito, muito, muito a pena, porque é um livro de ficção, então parece um livro de investigação. Você vai lendo e você vai se entrando na história e é perfeito, vale muito a pena ler. Um Crime por um Fio, é esse mesmo, Um Crime por um Fio. Muito bom esse livro também. Se eu não me engano, ele vende em e-book, tá? Então, é mais em conta, vale a pena. Vale a pena você comprar. Depois posto no Instagram, gente. Posto sim, acabei aqui o chat, tô vendo. Karine, vamos então responder essas 3 perguntas que já estavam antes, porque a gente também já está bem adiantado no nosso horário do evento, né? Então, a Isabela perguntou, ela tem uma curiosidade. Mudando o foco da perícia, se trouxermos para o dia a dia com crianças, sabemos que elas costumam passar pela fase da birra. E algumas pessoas acreditam que é devido ela ainda não saber expressar o que está sentindo. Ao aprendermos essas expressões, conseguimos identificar as emoções e ajudar essas crianças pequenas? Sim.
Mas não é muito desse conhecimento. Na prática, a gente já tem, na prática clínica que a gente já tem de aprender isso. Tá? Então, a gente começa a ler as crianças e a ler a família também, tá? Porque as famílias nem sempre falam tudo o que precisam dizer. Então, a gente começa a entender essas questões das expressões, de como as crianças se expressam através da brincadeira, do lúdico. Eu acho que a expressão facial nem tanto, mas demais a brincadeira. Tá? A brincadeira é essencial. Então, levando para o lado da clínica, é uma informação que ajuda, mas muito mais o brincar da criança tem muito mais a nos dizer do que as expressões propriamente ditas. A Raquel está perguntando se você acha que vai ter... Fabrício, não era eu. Não, mas hoje é você. Você acredita que terão mais cursos específicos de perícia, já que agora é uma especialidade? Sim, né? Provavelmente ano que vem perícia vai bombar, gente. Com certeza, gente. E assim, eu até fiquei... Eu costumo contar, né, as minhas coisas profissionais para vocês, mas eu fiquei um pouco triste de ter entrado na pós esse ano, sendo que agora vai surgir pós nisso para a gente tirar o título de especialista direto. Porque eu vou ter que dar entrada de maneira indireta, né? Porque a minha pós não vai ser nisso. Olha. Karine, mas uma pós que você faz, mesmo que seja de uma área correlata, ela pontua bastante. E com todas as qualificações profissionais que você tem, você junta ponto daqui, dali, porque você com certeza. Você precisa fazer... Você vai ter 100 pontos fácil, Karine. Muito fácil, entendeu? E você vai sair especialista em perícia de qualquer forma. Você já abriu lá a resolução sobre especialidade que você vê? Já. Então, você vai chegar lá de qualquer maneira. Você vai chegar por uma outra via, mas vai chegar. Sim. E aí, não necessariamente, você precisa fazer um curso de especialização depois em perícia. Você pula essa etapa e vai fazendo cursos mais específicos. Talvez seja até nessa etapa da sua vida, seja até melhor, entendeu? Sim. Que acrescentem, né, de uma certa forma. Acrescenta já o seu saber. Tem alguns cursos que eu posso indicar para vocês, cursos livres. O Cluilab, gente, faz muito curso gratuito, então eu digo porque eu conheço o trabalho deles, inclusive eu tenho a formação de lá, tá? E fazem muitos eventos. Então vale a pena para quem gosta disso. Tem o Cefac, que tem curso assim, ó, um monte de curso de identificação de falante. Você não teve um que eu vi, assim, GGMO, que ia falar de perícia facial também, tá? Aqui no Rio tem a Fonotrade, que é do Cefac, né, que faz também. Do Cefac, né? Tem uma parceria com o Cefac, Isso. Assim, eu acho que o mais importante, assim, você divulga esses cursos, Karine, no seu Instagram, porque se o pessoal começar a te seguir, você também... Eu faço, eles já vão ver. De vez em quando eu falo, mas assim, só para você, mais ou menos são esses, tá? Os cursos. E a última pergunta, Karine. O Isaac quer saber se o trabalho de microexpressões é parecido com o que o Vitor, do canal Metaforando, faz. Você conhece? Conheço. É parecido. Ok, então acabaram essas perguntas. Foi tudo. Gente. Foi tudo mesmo. Foi muito bom, Karine. Você arrasou. Muitos elogios para você aqui, enquanto você estava mostrando as expressões. Todo mundo falando que adorou, que amou, excelente. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada. Foi muito bom mesmo. Eu aprendi muitíssimo. Adorei. Para vocês, porque, gente, eu sempre mostro isso, porque eu não consigo não mostrar, porque meu orgulho é essa matéria nesse jornal, enquanto eu era acadêmica da Veiga. E falar para vocês, experiência fonoaudiológica não é só voz, e é possível. Então, se você quer, gente, esquece tudo que você ouviu falando que só pode ser período depois que tiver 30 anos de formado, porque eu tô aqui para mostrar para vocês que com um ano eu já tenho mercado para trabalhar. E a ideia é que cada vez, quanto mais a gente quiser entrar, quanto mais fonoaudiólogos, mais mercado a gente abre. Então, olha aí, depois vão lá ler essa reportagem aí do projeto acadêmico que a gente fez durante o estágio. Karine, você, assim, além de ter, os alunos estão falando quanto aprenderam, quanto foi incrível, mas eu acho que você ensinou muito mais que microexpressão facial e atuação fonoaudiológica em perícia. Você ensinou para os nossos alunos, mostrou
e você não é a primeira, o Wendel veio no dia 9 falar a mesma coisa, o quanto essa trajetória de cada um é importante, estudar sempre, e não está tudo pronto. Eu sempre digo isso, não tem nada pronto na fonoaudiologia, a gente é que tem que fazer isso ficar pronto, é a gente que tem que correr atrás. Nada mesmo, nada mesmo. A gente sai com nada pronto. É uma caixinha que a gente abre assim, ó, o mundo é esse, né? A universidade é isso, ó, a faculdade é para mostrar que o mundo da fonoaudiologia é esse, mas ele é muito mais que o que está lá dentro, e é inesgotável, não tem como, não vai dar conta a faculdade. A sensação que alguns alunos, que você também teve, talvez com um pouco mais de segurança, mas um pouco da insegurança do medo, essa coisa que todo mundo tem na saída, isso é até hoje. Isso é saudável. Até hoje. Porque tem que correr atrás, não está pronto. Tem que correr atrás. Olha o quanto você correu atrás, olha o quanto você ganhou em um ano, e você vai ganhar exponencialmente ao longo, porque seu trajeto, seu caminho, ele foi muito bem traçado, ele está sendo bem traçado. E isso é de cada um. Isso é de cada um, realmente. Então, assim, você ensinou muito isso aqui para os nossos alunos, para os profissionais que estão aqui. Isso é fundamental, porque é uma peneira, menos que uma peneira, é um funil. Mesmo, principalmente para uma área dessa com a perícia, né? Ela já existe, de fato, há 30 anos. Mas tem mais de 20 anos que a gente fala sobre perícia dentro da profissão. E ela está se consagrando agora como uma área de atuação, está chegando com muita força. Os alunos sempre quiseram saber como entrar nisso, mas assim, quem efetivamente entrou? Quem foi estudar, quem passou a trajetória, não... tem mercado de trabalho, esse mercado quem vai fazer é você. Você deixou isso muito claro. Exatamente. Você deixou muito claro aqui, entendeu? Eu sempre falo isso lá no meu Instagram, principalmente. Gente, não acredita nessas histórias de que não tem mercado. Não tem. Gente, tem que trabalhar para ter mercado. Se você não trabalha, não tem mercado mesmo. Sabe? Então, assim, vocês duas sabem que eu vivi atrás da Mônica Zarite, eu transcrevi texto. As meninas aqui... Tem uma galera que fez a minha pesquisa, a Heloísa, que trabalhou comigo no Pique Uva. Sabe o quanto a gente batalhou muito por essa pesquisa, que é um sucesso. Eu vou apresentar num simpósio, vou publicar um artigo, enfim, que fruto de muito trabalho. E às vezes a gente fala assim, olha como ela fala dela, mas assim, para vocês verem que a gente começa aqui, agora, na faculdade. Então, ficava atrás da Poli o dia todo. Poli, me ensina pra arte. Lembra, Poli? Nas férias. Poli, me ensina pra arte, me ensina pra arte, me ensina pra arte. Tão pouco, a arte é tão complexo, né? Então, a gente precisa correr atrás. E a vida profissional, ela é uma caixinha de surpresa todo dia. Cada paciente é um paciente, cada perícia é uma perícia, e é um estudo novo. A gente começa ali do zero e aprende tudo de novo. E graças a vocês, muito obrigada por tudo. Eu sou tiete da Veiga mesmo, eu faço propaganda, me formei na Veiga, com muito orgulho, bato no peito, uso camisa, porque eu sou dessa. Eu sou apaixonada por essa universidade, pela formação que eu recebi. Eu fui muito bem criada. E eu sou profissional que sou hoje graças à formação que eu tive. Então valorizem a nossa universidade, gente, lutem pela Veiga. Nada de sair por aí falando mal da Veiga não, porque se eu ouvir, eu vou ficar brava, hein? Então é isso, gente. Eu tô só a nossa casa, né, Karine? É a nossa casa. A nossa casa. E quem constrói a nossa casa somos todos nós juntos, né? Então, quem arruma a casa somos todos nós juntos. Exatamente. Então Karine, muito obrigada. A gente que é muito grato de ter essa oportunidade de tê-la aqui conosco nessa tarde. Foi muito bom mesmo. Muitos elogios, você deve estar vendo aqui no chat. Muito obrigada de coração, e eu vou deixar a Isabela agora encerrar. Não, já encerramos praticamente. Né? Eu acho que já falei tudo, já abri meu coração, até porque a gente está realmente se despedindo do semestre. Eu acho que é uma despedida com louvor, né? Sabe, de excelência, não poderia ser melhor. Na verdade, durante todo o semestre, a gente fez eventos com os nossos alunos e ex-alunos, né? Do início ao fim, né, Fabrícia? Então, assim, a gente tem uma vontade muito grande que vocês, que estão aqui, alunos,
reconheçam-se, se inspirem nas pessoas, né, nos alunos que já passaram por esta casa e estão fazendo a sua história demais, assim, de maneira vitoriosa. Inspirem-se mesmo, porque isso é uma realidade, isso não é um sonho, é uma realidade. Era um sonho, na realidade, mas com meta e foco virou uma realidade. Então, é preciso mesmo que, assim, que eles saibam, todos saibam, que é muito mais que isso. A gente estava aqui, antes dos alunos entrarem, falando o que a gente vai estudar nas férias, né, Karine e Fabrício? Olha, eu vou estudar isso, eu vou estudar isso. Exatamente, exatamente. Olha isso. Não tem não onde correr. Os meus livros de cabeceira. Mostrei para vocês que estão na minha casa. Então, o que você... Então, eu estudo aqui quando eu chego, quando eu dou. E é isso, com o que você trouxe, fechando o semestre, deixe aberto. Eu sei que a gente vai descansar um pouquinho, né? A gente merece. Foi É importante, é importante. Mas a gente precisa, mas que aquela sementinha, né? Aquele negocinho que fica, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais, e que isso não se apague nunca, não tem jeito. Como você falou, é isso aí. Parabéns. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Um beijo a todo mundo. Obrigada a todo mundo que me assistiu. Me segue no Instagram, gente. Tchau para todos. Obrigada, gente. Realizações para boas festas. Um beijo. Tamo juntos. Eu não sei sair. Ends. Lá no final. Eu não sei sair. Ah, tá. Beijo. Beijo. Carinho linda. Tô com saudade. Quando acabar essa pandemia, vamos tomar um chopp. Opa, já gostei. Depois eu te mando o certificado, tá? E você não perde, hein? Karine, te mandei várias fotos, tá? Ela já foi. Já foi. Eu mandei para ela, vou te mandar também, amiga, para você ter arquivado. Um beijo, tchau.